A Bíblia é muito criteriosa com as referências que ela mesma faz. Uma das principais referências que eu tenho da Bíblia é Davi. A Bíblia chega a dizer que Davi foi um homem que morreu farto de dias, ou seja, morreu bem velho, morreu com um sucessor formado. Hoje, na atualidade, uma das coisas mais difíceis é você formar um sucessor. Se você parar para ouvir os grandes empresários da atualidade, eles vão comprovar isso que estamos falando aqui, e sem nenhum inimigo vivo. Davi lutou tantas guerras, que quando ele queria construir o templo, Deus falou que daria essa honra a seu filho, pois ele tinha lutado muitas batalhas e derramado muito sangue. Mas o que é que Davi tem a ver com mudança de nível? Davi, que formou o seu sucessor, ele que foi considerado um dos homens mais sábios da história da humanidade, eu estou falando de Salomão, Davi deixou um conselho, e esse conselho foi tão poderoso, que ele ficou registrado no capítulo 4 do livro de Provérbios, o livro da sabedoria. E Salomão, ele enfatiza um detalhe. O capítulo 4 começa dizendo: quando eu era pequeno aos olhos do meu pai, ainda uma criança aos olhos da minha mãe. Ou seja, ele devia ter 8, 9 anos de idade, quando o rei Davi deixou um conselho que mudou a vida dele. E sobre esse conselho vamos falar hoje. Já ia me esquecendo, você está no Devocional Mudando de Nível, você está no meu canal, eu sou o Luan, e é uma honra ter o privilégio de poder estudar a Palavra de Deus com você. Se você gosta dessa proposta de vídeo, estudar a Palavra de Deus, bater um papo aqui diariamente, já se inscreva nesse canal, deixe seu like. Aqui eu chamo da plataforma de bênção. Aqui tudo que o Senhor coloca no meu coração, eu transmito aqui para que você possa crescer junto comigo nessa caminhada de fé, em que todo dia a gente coloca um tijolinho a mais na nossa caminhada, no nosso crescimento. Luan, que conselho foi esse que Davi deu a Salomão? Veja aqui comigo aqui, ó. Deixa eu ver se está certinho aqui, que vira e mexe, dá um errinho aqui, ó. Provérbios capítulo 4, a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 6 aqui, ó. Não a abandone e ela te guardará. Ame-a e ela te protegerá. A sabedoria... Eu tenho que sublinhar isso aqui. A sabedoria é a coisa principal. Peraí. Deixa eu dar uma pausa aqui, porque isso bugou minha mente a primeira vez que eu vi. Peraí. A gente aceita Jesus e começa uma caminhada onde as pessoas nos incentivam a orar bastante, onde as pessoas nos incentivam a jejuar, onde as pessoas nos incentivam a buscar. E não se engane, Davi era um homem de fé. Davi era um homem que os amalequitas invadiram a cidade, levaram as esposas, levaram os filhos de Davi, e Davi, antes de fazer qualquer coisa, vai orar para buscar em Deus a resposta. Davi era um homem que ele era temente ao Senhor quando ele estava em fuga, fugindo de Saul, e ele estava sendo perseguido injustamente. Davi orava. Se você for ler em Salmos, Davi, ele está clamando a Deus porque ele está sendo perseguido injustamente. Vários salmos você vai ver isso. Davi é um homem que teve a chance de matar Saul mais de uma vez e não o fez. Por que ele não fez? Quando ele estava na caverna com os seus soldados, seus valentes, os valentes falaram: essa é a nossa chance. Deus entregou Saul em sua mão. E Davi olhou e falou: quem ousará tocar no ungido do Senhor? Davi foi o primeiro rei. Olha o que eu vou te falar. Davi foi o primeiro rei. Vou melhorar. O primeiro homem na nação de Israel
que teve a ideia e colocou em prática de uma adoração 24 horas por dia. Davi era um homem de Deus. Esse homem de Deus está formando o seu filho. Esse homem de Deus está aconselhando o seu filho agora. Ainda uma criança, o futuro rei da nação de Deus está sendo formado pelo atual rei. O homem que Deus colocou na Bíblia, que era o único homem segundo o coração de Deus, está dizendo para o filho: a sabedoria é a coisa principal. Davi, como um homem de guerra, poderia dizer: ei, vença batalhas. Quando você vence batalhas, o povo te respeita. Davi, como um homem que casou-se com mais de 1000 esposas, poderia dizer: tenha muitas esposas, porque um rei tem que ter muitos filhos. Davi olhou para Salomão e falou: a sabedoria é a coisa principal. E como em muitos versículos bíblicos, eu também questionei a Deus esse versículo e falei: Deus, a oração é a coisa principal. E eu me vi mergulhado nessa dúvida, e eu orava, e eu lia de novo, eu falava: não é possível. Como a oração não é a coisa principal, se a melhor coisa que podemos fazer é orar e falar com Deus? E o Espírito Santo me deu uma resposta que, como sempre, me deixou sem palavras. Tá curioso para saber o que foi que o Espírito Santo falou comigo? Davi ficou famoso por algumas coisas que aconteceram na vida dele. Uma delas, matar Golias. Davi foi um homem relevante na história de Israel, talvez o maior rei da história da nação de Deus. E ele ficou muito conhecido por matar Golias. Davi ficou muito conhecido por ter os seus 400 valentes. Davi ficou muito conhecido por ganhar grandes batalhas. Mas Davi também ficou conhecido por adulterar com Batseba e mandar matar Urias para ficar com ela. E é justamente nesse ponto que o Espírito Santo falou comigo. Porque quando Davi faz isso, Davi já tinha tido inúmeras experiências com Deus, inclusive a de matar Golias. Inclusive quando Natã vem para repreender Davi, se você for ler lá em 2 Samuel, você vai ver que Natã fala assim, ó: Deus disse, assim diz o Senhor, eu te tirei de trás das ovelhas do pasto, te botei como rei, te dei vitórias, te dei riquezas, te dei todas as mulheres que você quis, e se isso fosse pouco, eu lhe daria ainda mais. Davi já era alguém importante. Davi já era alguém que conhecia a Deus. Davi já tinha lutado, mandado buscar a arca, já tinha tido problema. Olha, Davi já era alguém relevante na história. Davi já tinha intimidade. Davi não era um cristão novato. Não é cristão, claro. Mas Davi não era alguém que estava começando a se relacionar com Deus. Não, era alguém profundo. Era alguém que conhecia os mandamentos do Senhor. Era alguém, inclusive, que tinha um profeta de Deus, alguma coisa rara naquela época. E aquele profeta estava à disposição de Davi. E mesmo assim, Davi talvez tenha cometido o maior erro da sua vida. Ou um dos maiores erros da sua vida. E o Espírito Santo falou comigo: nem com toda a intimidade que Davi tinha com Deus, nem com todas as experiências que ele tinha com Deus, essa carga não foi suficiente para evitar que ele cometesse o maior pecado da vida dele. O pecado que abriu uma porta para um juízo pesado da parte de Deus na vida de Davi.
Porém, se Davi tivesse sabedoria, ele não tinha caído nesse pecado. Qual sabedoria? Fuja da aparência do mal. José, como homem, estou falando de José do Egito agora. José do Egito como homem que é escravo, a esposa de Potifar dando em cima dele, ele se esquivando. De repente a mulher me aparece seminua na frente dele, deitada na cama e fala, vem. O que é que José fez? Saiu correndo. Sabe por que José saiu correndo? Porque José sabia que se ele parasse para pensar 1 minuto, ele ia cometer um pecado. Que ele mesmo já tinha dito à esposa de Potifar que ele não cometeria um pecado daquela magnitude contra Deus. Davi teve a oportunidade talvez de ver Batseba naquele terraço se banhando, mas ele poderia escolher não olhar e correr daquela hora, da mesma forma que José correu. Mas faltou-lhe sabedoria. Sabedoria nada mais é do que você colocar o conhecimento que você tem em prática. Sabedoria nada mais é do que você escolher a atitude certa a ser tomada, por mais que o cenário aponte para outro lado. Você escolhe fazer o que é certo. Você escolhe ouvir a sabedoria. É por isso que Davi olha para Salomão e fala: a sabedoria é a coisa principal. Porque você pode dizer, olha irmão, desculpa o que eu vou falar agora. Vai doer, mas vai curar. Você pode ser o espiritual como for. Você pode se considerar o 4º elemento da Trindade. Você pode ver anjo. Você pode revelar CPF, RG, número de telefone. Você pode dar resultado de exame de sangue, fezes e urina. Se você não tiver sabedoria, você é, como eu disse no devocional de ontem, um bebê na fé. Você vai agir e reagir de maneira errada. O Espírito Santo vai falar com você, vai mandar pessoas e você vai sempre achar que é coisa da sua cabeça, que é coincidência. Vai lhe faltar a coisa principal: sabedoria. E Salomão ele vai começar Provérbios dizendo que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Salomão, no livro de Provérbios, vai dizer que ele aprendeu observando, através da observação do caminho da formiga, da forma, da flora, da fauna, a forma que a aranha se movimentava. Ele aprendeu com observação. O que é que Salomão estava querendo dizer? Eu olhava a vida e eu aprendia com a vida. A sabedoria é a coisa principal. Sabendo disso, quando Deus aparece para Salomão, Salomão olha e fala, Deus fala, o que é que você quer? Quero sabedoria. Salomão vinha sendo preparado para isso. Ele não podia pedir a Deus outra coisa. Talvez se Davi ensinasse a Salomão que ganhar batalhas era o que deixava ele forte, quando Deus aparecesse, ele ia falar, batata, eu quero ganhar todas as guerras que eu entrar. Se Davi falasse, olha, o melhor é você ter muitas esposas, Salomão ia falar, Deus, eu quero ser irresistível às mulheres. Mas como Davi ensinou a Salomão desde criança, a sabedoria é a coisa principal. Salomão sabia exatamente o que ele queria. Ô, meu irmão, você pode ser o crente que for, se você não tiver sabedoria. Eu escutei recentemente uma das coisas chegar a doer o meu ouvido. A pessoa falou assim, ó, não, eu sou cristão, mas quando eu venho pro trabalho eu deixo o cristianismo em casa. Aí depois eu chego em casa, quando eu vou pra igreja que eu boto o cristianismo e tal, mas cristianismo não tem nada a ver aqui com o meu dia. Então no meu dia eu dou palavrão, no meu dia eu falo o que eu quiser, no meu dia eu tenho conversas que eu não devo, no meu dia eu tenho pensamentos e atitudes que eu não devo, mas quando eu vou pra igreja eu sou cristão. Falta de sabedoria. A sabedoria vai trazer você ao discernimento se aquela igreja é para você ou se não é. A sabedoria vai fazer com que você se destaque no meio das outras pessoas, não por ser melhor, mas por tomar as atitudes que Deus espera que você tome. Eu não estou aqui querendo dizer que você vai ser infalível, que vai dar tudo certo e vai ser tudo uma maravilha.
Porque mesmo Salomão, no fim da vida, passou a errar. Mesmo sendo portador da sabedoria de Deus, ele passou a errar ao ponto de que Deus desce na terra em pessoa para matar Salomão e desiste porque lembrando-se Deus da aliança que tinha com Davi. Deixa eu te falar uma coisa. O termo mais próximo do português para o hebraico é lembrando-se, mas óbvio que Deus nunca esqueceu da aliança que ele tinha com Davi. Mas por amor a Davi, Deus não matou Salomão no fim da vida. Porém, Deus prometeu a ele que não haveria mais um sucessor dele no trono de todo Israel. E dali em diante, Israel passou a ser dividido em 2. Meu irmão, se você não botar em prática a sabedoria, nada vale. Como eu disse, volto a dizer, você pode revelar RG, CPF, telefone, exame de gravidez, beta, você pode revelar o que você quiser. Se você não tiver sabedoria, de nada vale. Agora eu tenho que te dar um alerta. E é outro versículo que eu questionei muito com Deus. E eu quero compartilhar com você agora e a gente vai finalizar. Eclesiastes capítulo 1, versículo 18 diz: pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. A sabedoria como coisa principal tem seu lado bom e tem seu lado ruim. Quanto mais sábio você for, mais você sofre. Quanto mais sábio você for, quanto mais conhecimento da palavra de Deus você tem, você não consegue mais ouvir o pastor que fala heresia, então vai ser difícil você congregar na igreja. Você não consegue mais ver as pessoas vivendo um falso cristianismo perto de você, você vai querer aconselhar, você não vai aguentar, ou você vai orientar as pessoas e se elas não quiserem ouvir, você não vai conseguir mais conviver ali. A sabedoria não vai te permitir estar em alguns lugares. A sabedoria vai lhe trazer sofrimento. A sabedoria vai lhe trazer pessoas que vai falar, você é muito arrogante. A sabedoria vai lhe trazer pessoas que falar, você é muito altivo, você leva as coisas muito ao pé da letra. Ô irmão, a sabedoria também vai fazer você calar muitas vezes o que você vai querer falar. E as suas emoções vão explodir dentro de você, mas você vai ter que ficar calado. Porque a Bíblia diz que quando um tolo fala, o sábio se cala. A Bíblia diz, não repreenda o tolo, pois ele amaldiçoará você. Repreenda o sábio e ele evoluirá. Ele te amará. É fácil saber quando você está repreendendo uma pessoa tola. Ela fica com raiva de você. Você viu aquela expressão que Jesus disse? Não jogue pérola aos porcos. Você já viu essa expressão? Com essa explicação eu termino o devocional de hoje e esse vídeo. Quando você joga a pérola dentro de um curral, que é o lugar que ficam os porcos, tudo que você joga no curral, um porco vem para comer. A pérola, quando ela quebra, ela torna-se pérfuro cortante. Ou seja, o porco vai morder e vai machucar e cortar toda a boca dele. Aí ele vai cuspir. Quando ele cuspir, ele vai pisotear aquela pérola que agora virou uma faca. E essa faca vai furar e vai cortar o pé dele. E ele vai começar a chorar e rurnir com raiva de você que jogou a pérola para ele. Assim é quando você vai orientar uma pessoa que ela é tola, ela não tem sabedoria para receber a orientação, ou talvez você não vai nem orientar, mas você vai tentar falar de algo profundo com ela, e ela começa a ficar com raiva de você, ela começa a falar que você é chato, nossa, que chatice essa conversa. A sabedoria vai fazer você ficar mais calado do que falando. Você vai ser mais odiado do que amado. Mas isso não vai fazer com que ela deixe de ser a coisa principal. Amém? Glória a Deus! 4º dia concluído da série Mudando de Nível. Você só não muda de nível ao fim dessa série se você não quiser. Sinceramente. O Espírito Santo tem usado essa semana para colocar você em um novo momento. E só depende de você.
Amém? Ó, vai estar aparecendo aqui um conteúdo do nosso canal. Mais uma vez eu convido você a se inscrever nesse canal. Esse conteúdo foi bênção, você acha que foi legal, foi bom? Deixa seu like, pega o linkzinho, coloca lá no grupo da família. Mãe, assiste aqui, pai, assiste, primo, tio, galera da igreja, assiste aqui. Amei esse estudo, aprendi nesse estudo e eu creio que vai ser bênção para vocês. E eu creio que o Senhor tem muito para derramar sobre sua vida. Tá bem? Um beijo no seu coração, fica bem. Aqui assim, tamo junto, tá? Vamos mergulhar na palavra de Deus e vamos crescer juntos. A sabedoria é a coisa principal. Paz, fica bem. É que essa pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que